Tiago Dantas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Tiago Dantas, sou fundador aqui desse movimento, né, da Florescentia, e supervisor da pós-graduação em Cultura de Propósito e Liderança Regenerativa. E queria dizer assim que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, uma alegria imensa, e para falar de um assunto muito importante, eu considero nos tempos atuais. O que me motivou, na verdade, a oferecer esse toque, claro, além do fato de a gente também estar querendo apresentar um pouco disso que a gente está, desse movimento, né, que a gente está fazendo na sociedade, é por conta mesmo de termos percebido que muitas pessoas estão passando por um momento desafiador agora, né? Muitas pessoas, assim, passando por momentos de muitos desafios, assim, em diversas áreas da vida. E, e aí senti de falar um pouco para vocês a respeito da nossa visão. Aqui dentro da Florescentia, a gente tem uma cultura e que a gente sempre faz assim um instante de silêncio para a gente iniciar os nossos encontros e um instante de silêncio para a gente encerrar os encontros. A gente faz isso para a gente poder focar, para a gente poder concentrar nossa atenção, né? Porque são 7 horas da noite. Aqui todo mundo já viveu uma vida inteira durante esse dia aqui. Quantas coisas já fizemos hoje desde que acordamos, né? Muitos estímulos externos, muitas coisas, muitas pessoas. Então a gente faz esse instante de silêncio para a gente poder concentrar a atenção e a gente poder interagir de uma forma assim, com mais presença, né? Podemos dizer. Então vamos lá? Então a ideia assim, é só que você. Alguns segundos só, a gente não vai ficar aqui muito tempo, só alguns segundos mesmo. A ideia é que você feche os seus olhos e apenas preste atenção na sua respiração entrando e saindo pelas suas narinas, tá? Vamos fazer um instante? Aí você faz uma respiração profunda. Na expiração você solta as preocupações, solta as tensões. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Bem-vindas, bem-vindos. E como eu estava dizendo aqui, o que motivou a gente a oferecer esse encontro é realmente, dentro do movimento que a gente faz, contar um pouco assim do movimento que a gente faz no mundo, a gente lida com muitas pessoas, né? A gente trabalha com muitas pessoas, a gente tem muitos alunos passando dentro da metodologia da pós-graduação, e a gente teve assim a percepção de que a gente estava vivendo um momento que precisa de alguns esclarecimentos, né? Porque o que eu tenho visto de gente com burnout, né? Ou gente com depressão, é uma coisa assim absurda, né? Porque as pessoas realmente elas estão assim de uma forma geral entrando num ritmo muito frenético, uma velocidade muito intensa, né? E os corpos, nossos corpos não estão dando conta de tanta velocidade, de tanta informação, de tanta coisa que está chegando para nós nesse momento. Então, percebo que estamos encaixados dentro de uma fórmula que nos foi imposta pela sociedade de uma forma geral.
não estamos aqui procurando culpados, não estamos acusando ninguém. Nós só estamos assim, observando que é assim que funciona, né? Então, muitos amigos próximos, assim, felizes dentro dos seus trabalhos, muitas pessoas, assim, fazendo mesmo uma atividade e passa a vida inteira, o dia inteiro fazendo isso, passa a maior parte do seu tempo dentro de um lugar onde não está se sentindo bem e seguindo um ritmo que é impossível de a gente ficar equilibrado. E, e aí eu senti vontade de iniciar esse talk, essa masterclass, lendo alguns dados para vocês, para a gente poder ilustrar isso que eu estou dizendo, né? Porque vocês podem até falar, pô, mas isso aí é o Tiago que está falando. Não, isso aqui são dados, dados reais. Eu vou ler aqui alguns dados para vocês. Atualmente, o Brasil lidera rankings de transtornos mentais. Ele é segundo lugar na lista de países com o maior número de pessoas afetadas pela síndrome do burnout, segundo a Associação Internacional de Gestão de Estresse. 33 milhões de brasileiros estão sofrendo com o burnout. E muitas pessoas que trabalham comigo hoje chegaram com burnout. Lidera o ranking de depressão na América Latina com 11,5 milhões de pessoas com depressão. E até 2030, de acordo com a OMS, vai ser a doença mais comum do país. Em 2024, houveram 470 mil casos de afastamento do trabalho por transtornos mentais, um aumento de 68% com relação ao ano de 2023. Vem aumentando isso. Mas os pedidos de afastamento que o INSS recebeu foram de 3,5 milhões de pedidos de afastamento do trabalho. Só 470 mil foram aceitos oficialmente. Essas 470 mil pessoas ficaram, em média, 3 meses afastadas, ganhando uma renda de R$ 1.900. Isso, para a economia, deu um total de mais de 2 bilhões. Então, estou trazendo alguns dados de uma realidade que a gente está enfrentando nesse momento. E por que será que a gente está se colocando nessa situação? Né? Por que será que a gente, às vezes, insiste em ficar dentro de um lugar que não está fazendo bem para nós? Então, aqui eu vou começar contando uma história para vocês. É, Quando a gente nasce aqui nessa vida, a gente nasce dentro de uma família, né? A gente nasce dentro de uma cultura específica. Então, por exemplo, a pessoa que nasce aqui no Brasil, ela nasce numa cultura diferente das pessoas que nascem no Oriente, por exemplo, nos Estados Unidos, nos países muçulmanos. São culturas completamente diferentes. E nascem dentro de uma família que tem também a sua própria cultura. Tem também os seus próprios conjuntos de comportamentos, hábitos, tem as suas próprias formas de viver. Mas quando a criança nasce, ela nasce vazia. Você pode olhar assim, eu tenho uma filhinha pequena, né? Eu vejo assim, como ela é vazia, né? Como ela vive o presente, como ela é pura, como ela é espontânea, como ela confia, ela não questiona. Ela não pergunta, pai, onde que a gente vai? Ela entra no carro e vai embora. Ela não tá, ela só confia, ela entrega, ela tá no fluxo da vida. Mas, conforme nós vamos vivendo, a gente vai recebendo estímulos externos. Então, dentro de uma casa, uma criança, ela recebe. Quais são os principais estímulos que ela recebe? O exemplo, que é dado pelos comportamentos ali dos pais. Ela recebe
aquilo que é dito pelas palavras, e ela recebe também o inconsciente coletivo da casa, né? Que é algo que não é dito, mas ela também absorve, porque a criança é como se fosse uma pequena esponja. Ela vai absorvendo tudo que está no ambiente. E aí ela vai crescendo e ela vai manifestando, né, o ser dela, ela vai manifestando aquilo que ela é. Mas às vezes por conta, e veja bem aqui, né, eu queria assim deixar claro que aqui ninguém está fazendo, querendo falar mal de pai e de mãe, nada disso. Eu estou só trazendo um fato, tá? Porque eu também sou pai, eu sei que todo mundo dá o seu melhor, né? Eu só estou trazendo um fato como que acontece, né? Então ela vai, conforme ela vai expressando quem ela vai batendo de frente com a ancestralidade, com a cultura daquela família. Então, hábitos que vêm passando dos tataravós, dos bisavós, dos avós, dos pais e que vem vindo, a gente não sabe nem quando isso começou e que fazem parte dessa cultura e que, de alguma forma, vão moldando aquele ser que está vivendo dentro daquela família de uma forma específica. Então, por exemplo, às vezes, a criança que está ali, ela é uma criança ativa, uma criança cheia de energia, que gosta de experimentar, que gosta de se sujar, que gosta de comer coisas, que sobe no armário e que... E às vezes aquela família, por exemplo, ela vem vindo com uma ancestralidade, com um hábito que a gente precisa ser assim, por exemplo, bonzinho, quietinho, precisa estar ficar ali em silêncio, não atrapalhar. E para a criança, né, para a criança, aquilo que ela mais precisa nessa vida é de atenção, é de carinho, de amor, é tudo que ela mais precisa, é vital para ela. A criança, se ela não tiver isso, ela pode até morrer mesmo, porque isso é uma coisa assim vital para ela, é uma questão de vida ou morte. Ela precisa receber essa nutrição. Então aí quando ela vai lá, rola na lama e sobe no ventilador e eu várias vezes aqui, minha filha entra aqui dentro da cumbuca da água da cachorra e bebe água da cachorra e come ração. Tem um jeito do ser, mas dependendo ali da cultura que é inserida, a criança quando ela manifesta o que ela é repreendida. Ela é repreendida como se fosse algo errado e como se ela fosse errada. Porque os próprios pais não sabem que eles também estão dentro dessa constelação e desse sistema. Então, a criança ela vai percebendo de uma forma assim mais intuitiva, porque ela ainda está formando a personalidade dela de 0 a 7 anos, ela vai percebendo que quando ela faz de determinado jeito, quando ela é boazinha, quando fica quietinha, quando ela é sempre obediente, ela recebe um elogio, ela recebe amor, atenção, entre aspas, né? E quando ela faz do jeito que é o jeito que ela quer, espontâneo, ela às vezes é repreendida. Eu estou falando repreendida assim de uma forma leve, assim, porque na minha época, né, os pais ainda batiam nas crianças, por exemplo. Eu mesmo apanhei dos meus pais. Então, isso em casos ainda existem casos extremos, ainda existem casos extremos. Mas estou falando de uma forma geral, né? Então a criança ela vai percebendo, quando ela faz daquele jeito que os pais querem, ela recebe atenção, ela recebe carinho, ela recebe um afeto. Quando ela faz do outro jeito, ela recebe uma repressão, ela recebe um castigo, ela recebe uma agressão. E mais, a agressão mais forte mesmo que a criança recebe é a indiferença. O pai e a mãe retiram o amor da criança. Isso é muito dolorido para a criança, muito dolorido mesmo, porque não fez do jeito que eles estavam propondo. Eu não estou dizendo que o pai e a mãe não precisam educar, a gente precisa educar os nossos filhos, mas muitas vezes é feito de uma forma ignorante. Então a criança, ela vai, de alguma forma,
percebendo, então é assim que eles querem que eu seja? Aí elogia, aí o outro, aí vem a amiga da mãe, o amigo do pai, fala, nossa, que criança educada, que criança boazinha. E aí o pai e a mãe ficam todos orgulhosos e faz carinho. E aí a criança ela vai pouco a pouco cindindo com aquilo que ela é e vai se tornando algo que ela não é. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo até aqui? Está clara a minha explicação? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone, tá bom? Então ela vai cindindo com aquilo que ela é, e ela vai se tornando uma outra coisa. Então aquela criança que era espevitada, cheia de energia, aventureira, gostava de experimentar, ela vai virando uma criança boazinha, quietinha, no quadradinho dela, né? Por falta mesmo de uma capacidade, às vezes, de receber aquele ser na sua forma mais natural e espontânea. E eu falo isso assim de uma forma mais aberta porque todos nós vivemos isso. Todos nós vivemos isso. E aí ela vai se tornando uma pessoa, um ser que ela não é, vai criando uma identidade falsa. Só que a gente também vai esquecendo disso, porque a gente lembra de poucas coisas assim da primeira infância, que é onde mesmo se forma a personalidade, de 0 a 7 anos. E aí a gente vai crescendo, vamos para a escola. Aí a gente aprendeu essa técnica, né? Quando a gente faz do jeito que o outro quer, a gente recebe o que a gente precisa. E aí a gente vai para fora, para o mundo, de um jeito que a gente começa a querer suprir as expectativas externas. Aí já não é mais dentro de casa só, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Aí nós estamos falando dos amigos na escola, dos professores. A gente é incluído e introduzido dentro de um sistema educacional que é baseado na Revolução Industrial ainda, é a herança da Revolução Industrial. Todo mundo enfileirado e o ser humano ele é visto como uma máquina, praticamente. É uma mesma fórmula para todos aqueles seres, e você imagina, cada uma daquelas pessoas, cada um de nós aqui, nós somos diferentes. Juntou o DNA do seu pai, da sua mãe, assim, nem o seu irmão, nem irmão gêmeo é igual. Só que a gente é tratado na sociedade, enfileirado em carteiras, de uma forma igual. O ser humano, ele não é visto na sua individualidade, ele não é visto, eh, nas suas capacidades. Ele é visto como mais um número, né? Eu era um número da chamada. Tem algum microfone aberto. Então a gente vai indo para a sociedade, vamos para a escola. Aí o que que é o certo na escola? É a gente tirar nota boa, é a gente passar de ano. E aí vamos indo até que a gente chega no ensino médio, que daí começa toda aquela preparação para você prestar vestibular e escolher uma profissão. O estresse, ele já começa por aí, né? Porque com 17 anos, a gente não tem nem a formação necessária ainda para conseguir dar a direção daquilo que vai ser a nossa vida para o resto da nossa vida. Então aí a gente estuda para passar no vestibular, e aí na hora de escolher uma profissão, o que que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração as expectativas externas de novo. É o que as pessoas falam, o que a sociedade diz que dá dinheiro, né? Porque eu já vi muito jovem falando que queria ser cantor, queria ser um artista, né? E o pai e a mãe falaram assim para ele, mas isso aí não dá dinheiro. Mas como que sabemos qual é o ser que está ali, o que que ele precisa e o que que ele precisa expressar? Claro que também temos médicos, também temos advogados, também temos empresários, né? Não estou aqui julgando nenhuma das profissões. O que eu estou dizendo é que a gente é levado, às vezes, a escolher algo que não tem nada a ver com a gente, né? A gente é levado a escolher algo que não está sintonizado com aquilo que eu sou, mas eu mesmo já não sei mais quem eu sou, porque eu cindi lá atrás, já esqueci quem eu sou.
E aí já construí toda uma vida em torno daquilo que eu acho que eu sou, que é aquele bonzinho, que agrada, né? Que faz a vontade do outro em primeiro lugar e esquece de se sentir, de se olhar. E aí escolhe uma profissão, e aí entra num cargo, e aí tem que galgar um cargo sempre maior para ganhar mais dinheiro, para um dia casar, ter filho, ser feliz. É mais ou menos essa a fórmula. É... Tá claro até aqui, pessoal? Só que aquele que você aquela que você é como se fosse assim uma chaminha assim que ela fica acesa lá dentro de você, sabe? Ela nunca se apaga, nunca se apaga. Por mais que você tenha construído toda uma vida, eu atendo alguns empresários, né, que começaram a se questionar, construíram impérios em torno de uma identidade que não é a deles, que estão tristes, depressivos. Acharam que quando chegassem naquele lugar onde a sociedade está determinando que é a tal felicidade, eles iam se sentir melhores. E tão tristes, depressivos, vivendo uma vida sem significado. É, quando chega nesse momento, né? Então essa chama que fica dentro de quem você é, ela fica acesa. E chega uma hora que a gente começa a sentir o impacto das nossas escolhas. A gente começa a sentir o impacto das nossas incoerências internas. Às vezes, por exemplo, eu sou uma pessoa que preciso ficar perto da natureza, por exemplo. E estou dentro de um grande centro que só tem concreto. Eu até sinto que eu preciso ir para a natureza. Mas agora eu já construí toda uma vida. Eu tenho um emprego, eu tenho uma carreira, eu tenho um casamento, eu tenho amigos, eu tenho toda uma vida construída. O que que eu vou fazer agora? Então, essa tristeza profunda que vai surgindo dentro de nós, ela é porque o ser que está dentro de nós, que somos nós naturais, espontâneos, ele está precisando se expressar, mas ele não está conseguindo achar espaço. Ele não está conseguindo ir além das crenças que ele absorveu durante a vida. Às vezes ele não está com coragem de encarar, às vezes, opiniões diferentes de pessoas que nós amamos. E isso começa a crescer dentro de nós, porque essas incoerências, elas vão gerando insatisfações. É quase assim, já viu passarinho na gaiola? Como que ele fica? Passarinho na gaiola, ele em algum momento ele para de cantar, porque ele está preso. Então, de repente, a gente se vê preso dentro de uma estrutura que foi imposta e que é um mecanismo social, mas dentro de uma estrutura que nós mesmos criamos para nós. E não temos coragem de cindir com ela. Mas aquela tristeza vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, até que ela vira uma depressão, né? E mais, aí trazendo um pouco do burnout também, ao mesmo tempo que essa tristeza vai crescendo, eu sou cada vez mais exigido. Exigido num nível de perfeição e num nível de excelência, de performance, né? No mau sentido da palavra, que vai me adoecendo. O meu sistema emocional, ele vai entrando em colapso, né? Eu não consigo mais sentir prazer e alegria de coisas que eu tinha quando eu era lá criança e que eu fui perdendo e soltando no caminho para me encaixar dentro
de uma trilha que é a trilha correta. E aí o que que a gente quer, né? A gente quer ganhar dinheiro. Por quê? Porque como eu não sei quem eu sou, eu esqueci quem eu sou, naturalmente eu tenho um buraco dentro de mim, um buraco de carência. E eu fico tentando preencher esse buraco com dinheiro e coisas materiais. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, as pessoas elas vão gostar de mim. E é assim que é mesmo, né? Hoje em dia você tem dinheiro aí, o que você mais vai achar é puxa-saco, é gente querendo te bajular. Por quê? Porque é o símbolo do sucesso. Se você tem dinheiro, você tem poder. E isso dá uma falsa ideia de que você tem alguma coisa. Só que o que você está buscando é outra coisa. O que você está buscando é lembrar de quem você é e poder viver uma vida sintonizada com isso. E eu não estou falando aqui de utopias, né? Eu estou falando aqui uma coisa que eu, Tiago, vivo. É porque eu já. Minha primeira formação foi publicidade e propaganda, né? Eu tinha uma agência de propaganda, trabalhei 10 anos trocando dia pela noite, num ritmo frenético, assim, sabe? Tudo por dinheiro. Eu só pensava em dinheiro. Eu fui muito bem sucedido até os 28 anos. Eu era uma pessoa muito popular na faculdade, presidente do diretório acadêmico. Até que um dia eu fui apresentar um projeto de branding para uma empresa e, e ficou lindo o projeto. Foi profundo mesmo. A gente entrou assim, a gente entendeu a empresa, né? Eu lembro que o projeto ele foi aprovado na reunião e aí eu saí assim para ir no banheiro, eu me deparei com uma briga. E as pessoas estavam quase se agredindo fisicamente nessa briga. E ali eu percebi que o que a gente estava divulgando fora para aquela empresa era mentira dentro. Foi uma coisa assim tão. Eu não pense... nunca tinha pensado nisso, né? Eu estava pensando era em vender, ganhar dinheiro, comprar carro zero, namorar. Eu tava nem aí, né? Meus sócios a mesma coisa, e a gente estava crescendo, a gente estava com um Tiago, escritório lá no Brooklyn. Oi, Tiago, eu oi. perdi a sua fala. Aí você percebeu o quê? Perdi a sua fala. É Ah, Lina, tá. Oi, Lina. Boa noite, minha amiga. você estava fazendo. Boa noite, querido. Você perdeu, você estava fazendo, você estava. A sua proposta de empresa estava fazendo o quê? Foi isso que eu Eu perdi. estava divulgando para fora, com o meu trabalho, uma coisa que não era verdade dentro da empresa. Ok. Porque o slogan, a tagline que a gente tinha escrito era uma coisa maravilhosa, para inglês ver, né? Mas dentro a empresa estava num quebra-pau, ninguém queria ajudar ninguém, ninguém respeitava ninguém, ninguém queria união, ninguém queria nada, né? E ali eu entrei, eu tive um clique, eu entrei numa crise. E aí eu comecei a perceber o quanto que eu divulgava para fora uma pessoa que eu não era. Aí, resumindo a história, eu entrei numa crise, entrei numa depressão. E aí que eu comecei a estudar, né, os processos internos e foi daí que nasceu esse trabalho há 15 anos atrás, né? Eu tinha uma necessidade, eu tinha assim uma vontade genuína de buscar minha coerência interna. E o que que acontece hoje em dia? Por que que isso está se acentuando? Porque as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem o que elas estão procurando. Elas continuam achando que você trabalhar a todo custo e ganhar encher sua conta de dinheiro só por encher, vai satisfazê-las. Elas não sabem disso. A grande maioria das pessoas está sentindo essa grande angústia interna dessa incoerência de estar sendo algo que não é e não sabe disso. E aí o que que acontece? Aí a pessoa procura um psiquiatra porque começa a subir muita emoção, né?
Porque começa a virar uma panela de pressão. Você não tem para onde ir, você não consegue ser aquilo que você sente que você tem que ser. Você não sabe nem como fazer. E aí aquela emoção vai subindo, e aí procura um psiquiatra e que receita um remédio que vai amenizar, né, essa turbulência emocional, mas vai te distanciar mais ainda daquilo que você é, porque ela vai, esse medicamento ele vai te amortecer, tá? Então ele vai gerar um distanciamento daquilo que você é. Você vai viver numa realidade paralela, né? Eu também não sou contra medicamentos, porque eu sinto que às vezes existem urgências emocionais que o medicamento ele é importante para que você reequilibre o seu sistema. Mas o que eu vejo hoje não é isso. Eu vejo gente tomando remédio assim como tomando um suco, tomando, comendo, almoçando, faz parte já do cotidiano. Por quê? Porque a pessoa não está suportando a sua própria realidade de estar sendo alguém que não é, de estar tendo que fingir tanto a todos os momentos. E aí eu vou para o meu trabalho, eu finjo que eu sou um jeito. Aí eu vou com os amigos, finjo que eu sou outro. Eu chego no final do dia, eu estou exausto, porque é tanta coisa que eu preciso mostrar para o outro. Eu estou sempre tentando entender o que o outro quer que eu seja, para eu poder ser aceito, ser amado, que é aquilo que a gente queria lá quando era criança, vocês estão entendendo? Hoje em dia é até feio, né? Assim, fica meio uma coisa meio esquisita, né? Uma pessoa já madura, adulto, falar, ah, eu queria tanto ser amado. Então aí colocaram um chantilly nessa palavra, então agora eu preciso ser reconhecido. A gente busca reconhecimento, né? Só que é o mesmo amor, na verdade, o que a gente está precisando é ser amado, é ser aceito, querido, do jeito que a gente é, ser validado, sabe? Receber um olhar sincero, uma pessoa que te escuta, que te entende. E o mundo não tem isso. É muito difícil você encontrar no mundo. Por quê? Porque tá cada um dentro da sua própria história, cada um buscando seus próprios reconhecimentos. E aí, entrando nesse ritmo frenético para fazer dinheiro, para poder ser importante, para poder ser poderoso, e entrando nessa falsa busca por esse falso sucesso. Bom, aqui eu dei um panorama, né? Uma explicação mais completa, assim, do que eu compreendo do que está acontecendo conosco, né? E claro que a sociedade é um espelho daquilo que somos. O que a gente está vendo aí hoje em dia no mundo, né? É um espelho daquilo que a gente é dentro, coletivamente. E aí, então, o que que é o sucesso de verdade, né? Alguém tem alguma dúvida? Então, o que que é o sucesso? O que que é o novo sucesso que a gente está chamando? Quando a gente começa a questionar a nossa vida atual, mas questionar honestamente, né? Normalmente é quando o sofrimento assim chegou num grau que a gente não aguenta mais. Sabe quando tá derramando já da panela assim? A gente não aguenta mais. Então a gente começa a questionar a vida. A gente entra numa crise, que é a bendita crise, eu chamo. Essa crise, ela é a luz da sua vida. Não fuja dela. Por quê? Porque essa crise vai te levar a questionar coisas que você faz, hábitos que você tem e que já não estão mais te servindo para nada. Vai levar a te questionar a sua carreira profissional, vai. E veja bem, eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que sair do seu trabalho, nada disso. Nós precisamos de pessoas assim sintonizadas com quem são em todos os segmentos da sociedade para a gente poder regenerar, né? Na educação, na economia, na política, nas empresas.
né? O importante é você entender esse trabalho que eu passo a maior parte do meu tempo, ele tem a ver comigo? Estou feliz aqui? Estou satisfeita? Estou satisfeito? Então a gente começa a se questionar. E esse questionamento, ele é um momento muito delicado, né, da passagem do ser humano, porque ele leva a gente para uma desconstrução. É uma desconstrução de todo o mundo que eu criei em torno daquela identidade que não sou eu. Isso pode ser que leve você a decisões radicais ou não. Às vezes você continua onde você está e você muda a percepção interna dentro de você. É relativo. O processo de cada um é de cada um. Mas essa desconstrução, ela é uma desconstrução dolorida. Esses dias mesmo um amigo meu, eu era do samba, né? Já fiz tanta coisa assim, eu era do samba, tocava violão de sete cordas, cavaquinho. Eu saía sexta de casa com o violão nas costas, só voltava domingo. Ia de roda em samba. E quando eu comecei a me questionar, né, a respeito daquilo que eu estava vivendo, eu tinha muitos amigos, por exemplo. Eu tenho muitos amigos no meio do samba. Mas eu precisei me afastar porque aquele estilo de vida ele não estava mais agregando para aquilo que eu estava querendo para minha vida, sabe? Eu precisei me afastar deles. Esses dias mesmo, no sábado mesmo, um amigo meu do samba me mandou uma mensagem, falou que estava com saudades. Eu amo ele, eu amo tanto eles. Nossa, eu amo assim, o coração se transborda quando eu falo deles. Mas eu não convivo mais porque eu senti que naquele momento eu precisava dar um passo e eu tive que desfazer, né? Aquilo que eu estava vivendo, eu tive que desconstruir para construir outra coisa, ir na direção daquilo que o meu coração estava me determinando. Então, às vezes acontece, né, numa desconstrução dessa, estruturas básicas da nossa vida se transformarem. Essa desconstrução ela é dolorida, sabe? A gente vai passar por a gente passa por um deserto dentro de nós, porque a gente sabe que aquilo que a gente está vivendo não é aquilo que a gente precisa mais. Serviu em determinado momento, mas agora não é mais, porque a gente evolui. Mas eu não tenho nem cheiro e nem sinal do novo ainda. Então eu atravesso uma zona neutra. É uma zona que nada acontece. É um período muito difícil nessa transição, mas de muito crescimento. Se você está consciente, você entra numa transição dessa com consciência, ele pode ser um dos períodos mais criativos da vida do ser humano. Mas se você não está com consciência, ele pode ser enlouquecedor também. Então a gente evita essa desconstrução. Mas conforme a gente vai caminhando e a gente vai desconstruindo, fechando portas e entendendo que o nosso caminho está se abrindo para algo diferente e se sintonizando com aquilo que eu sou de novo, aí que a gente começa a entrar num novo capítulo da nossa vida, que é o que chamamos de a jornada do propósito. Porque daí você começa a questionar, tá bom. Então, minha vida não é isso. Nasci lá em Santo André, vivi tudo isso, fiz escolhas, cheguei até aqui, ganhei dinheiro, fiz isso, fiz aquilo. Cheguei aqui nessa transição. Qual o significado da vida? Aí você entra nesse questionamento. E aí, uma coisa que eu poderia dizer para vocês é que todos nós temos dentro de nós habilidades e inteligências naturais, que são como se fossem dons latentes dentro de nós que estão dormindo, esperando o momento certo de serem acordados. Por quê? Porque você vai precisar expressar o seu ser, que é aquele ser que estava preso, e movimentar ele na sociedade através desses dons. Mas enquanto eu não chego nesse momento de transitar, eles continuam dormindo. Até que um dom emerge,
eu lapido esse dom, transformo ele em talento, e aí eu começo a compreender que o que eu tenho dentro de mim é valioso para a sociedade nesse momento. E que se eu. E aí eu faço um questionamento. Pô, cheguei aqui querendo só receber de fora. Aí eu olho para o meu lado, para o meu entorno, tá todo mundo só querendo receber. Ninguém quer dar nada, todo mundo só querendo receber. Aí você se questiona, pô, será que eu não tenho alguma coisa para dar? Né? Levando-se em consideração a situação que nos encontramos, será que eu não tenho nada para dar? E aí você começa a se conectar com prazeres antigos, prazeres esquecidos, coisas que você gostava de fazer e que você pode transformar esses dons, esses talentos, às vezes, numa atividade profissional. Você começa a perceber que talvez você gosta assim, talvez prosperidade para você seja assim, morar numa casinha de frente para o mar. Às vezes você começa a perceber até que você é simples, que você não gosta de muito glamour, que você gosta de mais recolhimento. Ou que você gosta de glamour. Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha no Ministério do Meio Ambiente. Ele é superintendente de comunicação do Ministério do Meio Ambiente, e trabalha lá com a Marina Silva. Ele adora fazer esse trabalho, ele ama. Ele está em casa, você vê, ele está feliz fazendo isso. E aí você vai se sintonizando com aquilo que você gosta, com aquilo que é importante para você, com aquilo que é essencial para você. Você entende que te venderam uma ideia de que você precisa trabalhar com o que você não gosta para depois fazer o que você gosta? Eu, sinceramente, não entendo quem inventou isso. Porque não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido. Você trabalhar com uma coisa que você não gosta, trabalhar com algo que não tem nada a ver com você, que está te fazendo mal. E aí você começa a construir, né? Essa nova vida para você. Você começa a dar atenção e colocar a sua intenção e o seu movimento no mundo de uma forma consciente. A partir daquilo que você resgatou, que é você, você começa a criar uma vida de acordo com aquilo que é importante. Eu, por exemplo, para mim é sagrado. Deu 3 horas da tarde, eu fecho os meus atendimentos. Por quê? Porque às 4 eu preciso pegar os meus filhos na escola. Para mim, isso me faz feliz. Eu jamais seria um homem feliz se eu perdesse a infância e o crescimento dos meus filhos. Aí você começa a perceber que você, às vezes, precisa descansar. Qual o problema de descansar, né? Que crença é essa na sociedade que você deita assim para descansar? Já tem aquela coisa, esse aí é vagabundo, isso aí não quer trabalhar. Eu já escuto essas vozes assim. Qual o problema de você almoçar, descansar um pouco, relaxar, encostar suas costas? Quem disse que você precisa trabalhar de sol a sol? Aí tem aquelas frases, né, aquelas crenças. Deus ajuda quem cedo madruga. Olha, deve ajudar quem acorda tarde também. Qual o problema? Às vezes o seu time não é de manhã, você não funciona de manhã, você funciona depois do almoço para a noite, funciona melhor à noite. Eu, por exemplo, à noite não funciono muito bem, eu funciono melhor de manhã. Não tem certo e errado. Tem aquilo que é bom para você. Mas enquanto você está preso em crenças, né, numa vida que foi criada com base nas expectativas externas, você nunca vai poder parar, respirar, fazer um silêncio desse que a gente fez aqui no início da Masterclass e sentir aquilo que é bom para você. Sentir qual que é o alimento que é bom para você. Às vezes você come um alimento que não te faz bem, você nem percebe. Não, pô, esse alimento aqui não faz bem para mim. Às vezes faz bem para o outro, mas para você não faz. Você tem uma biologia diferente.
Às vezes o outro gosta de correr, fazer triatlon, e você gosta de yoga, ou de nadar, jogar futebol. A questão é que a gente vai viver numa vida que a gente se desrespeita muito, sabe? A gente vai passando por cima daquilo que é essencial para nós. E olha, eu vou te falar, viu? Se existe um pecado nesse mundo, esse pecado se chama autodesamor. Quando eu passo por cima de mim, eu estou me machucando. Então, o novo sucesso, ele tem a ver com você trazer mais significado para a sua vida. Você dá força para aquilo que é importante para você, independentemente do que as pessoas vão falar. Eu sigo um rapaz aqui que eu acho fantástico, assim, ele encheu o saco do corporativo, catou uma bicicleta, o cara tá viajando por toda a América Latina de bicicleta. E ele faz os stories dele, ele conta as aventuras dele, aí ele coloca o Pix dele lá e o pessoal tá curtindo, aí o pessoal. E ele vai fluindo, ele tá tão feliz. Ele tá feliz, ele tá fazendo, ele é uma pessoa livre. Ele conta que quando ele estava dentro do escritório, ele estava ficando doente. E adoece mesmo, gente. Então, assim, para a gente ir fechando, né, o que eu estou querendo explicar aqui, o novo sucesso, ele tem a ver com você ter uma vida com mais propósito, com mais significado. Ele tem a ver com equilíbrio entre as áreas. Você tem amigos, bons amigos, que você pode contar, você tem saúde, você trabalha com algo que você gosta de você. Como que é a sua relação com a sua família? E claro, você também tem dinheiro para poder viver confortavelmente, que faz parte, né, aí da pizza. Então é isso que estamos vivendo atualmente, né, pessoal? Eu sinto que essa palavra propósito, ela foi muito deturpada nos últimos anos. As pessoas que não entendem mesmo do assunto falaram muitas coisas a respeito disso e acabou até sofrendo um preconceito. Mas a palavra propósito, ela é uma palavra que traduz uma palavra muito antiga, né, que vem de escrituras lá do Oriente muito antigas, que é o caminho do Dharma. O caminho do Dharma, ele é o caminho correto do seu coração, ele é a sua trilha, né? A gente só encontra equilíbrio na vida quando a gente se sintoniza com o caminho do nosso Dharma, que é a cura do karma. Já ouviram falar essa palavra karma? Isso aí é meu karma, né? Quando tem alguma coisa acontecendo, um desafio, fala, isso aí é meu karma. Existe mesmo. Karma são dívidas de aprendizado, coisas que a gente precisa aprender. Mas o Dharma é a cura do karma. Então, quando a gente está sintonizado com o caminho do nosso coração, é natural. O que que nós vamos fazer? Naturalmente vamos movimentar os nossos dons e talentos, movimentar tudo que temos de melhor dentro de nós na direção da construção e da regeneração da nossa sociedade e da nossa relação com a natureza. Quando você tem a percepção de que a felicidade que você busca está no serviço que você ainda não presta para a sociedade, e quando eu digo serviço, não é serviço social, não. Você presta um serviço, às vezes, com empresa mesmo, com o seu trabalho, ganhando seu dinheiro, mas você percebe que você tem um dom e um talento que ele supre uma necessidade da sociedade. E você coloca, tem coragem de colocar movimento naquilo. Nesse lugar, você vai sentir alegria, você vai sentir felicidade, você vai sentir encaixe, você vai sentir que você faz parte da engrenagem e que você é útil. Porque o que vai dando essa tristeza é que a gente vai se sentindo inútil. A gente não sabe o que fazer, a gente acha que a gente não tem valor, né? Mas
a mudança que nós estamos esperando, quem nós estamos esperando, somos nós mesmos, né? Eu vejo muita gente assim esperando descer um disco voador para colocar a ordem aqui na casa, né? Vai descer alguma coisa aí, alguma coisa vai acontecer e que alguém vai chegar, né? Não, quem vai chegar? Quem tem que chegar é você que tem que chegar. Você tem que chegar dentro de você, ocupar o seu lugar na sociedade e movimentar os seus dons e talentos a favor da mudança. Se você movimenta o seu, eu movimento o meu, né? O Frank movimento dele, a Jaque movimento dela, a gente vai criando uma massa crítica. A gente vai mudando essa sintonia de depressão. A gente vai pensando positivamente, vai agindo nessa direção. E olha, gente, eu vou dizer para vocês, viu, assim, esse serviço, ele é muito bonito, assim, sabe? Quando a gente fala, nossa, tem um projeto que vai mudar a sociedade. Mas na verdade mesmo, isso tudo começa dentro da sua casa, né? É servindo as pessoas dentro da sua casa, servindo seu filho, servindo sua esposa, servindo seu cachorrinho, que às vezes está ali carente, precisando de um carinho lá, dando um olhar para você, não tem a capacidade de fazer um carinho nele. Por quê? Porque eu só quero receber, não quero dar nada. A natureza do seu ser é doação. A natureza do seu ser é doação. É só quando você percebe que você tem um baú de diamantes dentro de você e você decide oferecer isso que você tem, é que você vai começar a sentir a felicidade que você busca. E olha, eu vou dizer para você, e vem tudo junto, vem prosperidade, vem paz, vem harmonia, claro, com os desafios do dia a dia. A vida é cheia de desafios. A gente tem um lema aqui que é: a vida é nossa melhor amiga e os desafios são os nossos professores. A vida sempre vai mandar os desafios que precisamos para podermos amadurecer, crescer, evoluir. Todo desafio ele é um professor, ele está te ensinando uma coisa importante para você. Então a natureza da vida é desafios. Você não vai viver uma vida utópica que você não vai ter mais desafio, não. Mas você se relaciona com esses desafios de uma outra forma. Você absorve o ensinamento, você agradece o aprendizado. Você realmente se dedica a se olhar, a se modificar, a se reformar intimamente. Eu poderia dizer que somos mendigos sentados em cima de baús de tesouros. Estamos ali pedindo uma moedinha no farol, sendo que temos tudo dentro de nós. E pedindo para quem não tem para dar para nós, né? Então, minha gente, aqui o que nós estamos propondo é que você comece a refletir. Será que eu não tenho nada para oferecer? Será que a minha sina é ficar aqui sentado no meu sofá assistindo televisão, ou indo para o shopping comprar coisa e vendo o mundo acontecer, desabando assim, não tenho nada para oferecer? Também nada contra shopping, nada contra nada disso. Tenho preconceito contra nada, gente, nada, sim. Se a sua alegria é comprar um helicóptero, fica à vontade, tá tudo certo. Eu só tô querendo que você compreenda aquilo que é essencial para você, né? E quando você começa a oferecer o que você tem de melhor, é natural, você vai. A felicidade passa por você para chegar no outro. Se eu estendo a mão assim, ó, eu tô dando ou tô recebendo, certo, pessoal? Então, sinto que era isso que eu tinha para trazer hoje para nós nessa masterclass. Aqui parece que tem aqui. Aí eu queria abrir para alguma pessoa ou outra fazer uma pergunta, alguma coisa. A Flávia parece que tem aqui, me falou alguma coisa aqui, né? Eu vi que ela escreveu. Flávia Faria.
Oi, Tiago. Eu fiz o workshop do propósito contigo em junho de 2016. Foi potente. Pude identificar o núcleo do meu propósito e o caminho da prosperidade em minha vida. Continuei trabalhando na indústria, mesmo corroída pela incoerência entre os meus valores e o que eu vendia. Explorei nesse meio alternativas para pôr em prática o que me nutria, focando nos meus objetivos financeiros, mas quando me tornei-me, o dever Tornei de ser mãe. exemplo. Ah, Desculpa. tá bom. Quando me tornei mãe, o dever de ser exemplo pesou. Vivi um burnout e o modelo de trabalho que vivia ficou insustentável. Finalmente, em dezembro de 2024, encerrei o meu ciclo de infelicidade desconexo no trabalho com uma demissão. Senti que era hora de ter coragem para dizer sim para a vida, voltar para ser feliz. Em julho de 2025, 9 anos depois do seu workshop, fui agraciada com uma nova oportunidade de trabalho totalmente alinhada a quem sou. Maravilha, Flávia. Maravilha. É isso, minha amiga. Prazer em vê-la de novo aqui, viu? Muitos anos já, né? Eu faço esse trabalho há muitos anos, pessoal. 15 anos. Ó, a Flávia ainda, continuando. Hoje atuo com desenvolvimento socioemocional na Lala, uma ONG que busca, desenvolve e conecta jovens de 14 a 20 anos que atuam com iniciativas de impacto em toda a América Latina. Nunca estive tão feliz, nunca estive tão grata, me sinto próspera, fluindo. Hoje vim te agradecer por fazer parte do meu sucesso e te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Somos Lala. Ótimo. Puxa, depoimentos assim acendem a lamparina do meu coração, Flávia. Muito bom mesmo, né? Que assim seja, minha amiga, que você siga realmente aí no seu caminho, né? Torcendo aqui muito por você, viu? É, Alguém gostaria de trazer alguma coisa? Aqui a Lauremar está perguntando, Tiago, como podemos continuar a ver esses ensinamentos seus? Tá, isso é uma boa pergunta. Então, assim, nesses 15 anos de trabalho, eu construí uma metodologia, né? Uma metodologia que eu bebi de muitas fontes, porque eu sempre fui muito inquieto e uma fonte só não me satisfazia, sabe? Então, eu fui estudar psicologia, fui estudar antroposofia, fui estudar constelação familiar, estudei marketing, comunicação. Eu estudei todo o caminho de você nascer dentro de você e florescer externamente, né? E aí fui bebendo de diversas fontes e fui criando um método que eu batizei de a jornada do propósito. Poderíamos dizer que é a jornada do propósito e da prosperidade também, né? Porque o propósito, naturalmente, ele leva à prosperidade, que é o novo sucesso, né? Prosperidade integrada. E aí a gente veio trabalhando com esse método até 2019, mais ou menos. Eu com um grupo pequeno de pessoas, né? O trabalho expandiu muito e ele foi para mais de 30 países. Nós apoiamos mais de 10 mil pessoas em diferentes países com esse trabalho. E em 2022 a gente transformou essa metodologia numa pós-graduação, né? Que batizamos de Pós em Cultura de Propósito e Liderança Regenerativa. É uma pós-graduação onde a gente vivencia esse método na prática, né? A gente trabalha essa transição toda aqui que eu expliquei para vocês, num período de 2 anos. É um trabalho a longo prazo, né? Por que 2 anos? Porque uma transição dessa ela precisa ser aos poucos. Ela não pode ser uma transição muito brusca, porque é uma desconstrução. Então, hoje, o trabalho principal para quem quer se aprofundar nesse caminho é essa pós-graduação, que é uma pós-graduação registrada no MEC, na portaria do MEC, né? Nós somos um polo universitário do Centro Universitário Cidade Verde, né? Representamos e oferecemos essa pós-graduação de 2 anos para todos aqueles que querem aprofundar nesse caminho aqui que nós estamos
conversando. A linha principal dessa pós-graduação, ela é o método. Esse método ele tem três níveis, né? Que é o nível do eu, o nível do nós e o nível da natureza. Então, no nível do eu estudo quem? Eu, uma revisão da minha vida, uma retrospectiva, onde eu nasci, como que eu cheguei até aqui, né? As crenças que eu fui absorvendo, o impacto dessas crenças na minha vida atual, prazeres esquecidos, meus dons, meus talentos, meu propósito, tudo em torno do eu, né? O segundo nível é o nós, que é eu já entendi melhor quem eu sou, então aí eu estou pronto para aterrissar o DNA de uma vida nova. Então nós vamos documentar, né, e aterrissar as declarações da sua vida nova. Qual que é o seu propósito? O que que você tem para oferecer? Qual que é a sua missão como ser humano? O legado que você quer deixar, valores e comportamentos que vão te ajudar a materializar e aterrissar essa cultura nova na sua vida. Então, é uma proposta de aterrissar uma vida nova. E, num terceiro momento, na terceira parte do método, é eu já compreendendo, né, o impacto das minhas ações e a minha interdependência com o coletivo, com a sociedade e com a natureza, né? Como que aquilo que nasce dentro de mim impacta no clima, impacta nos desastres naturais, na poluição, em tudo aquilo que a gente vê hoje, né? De desequilíbrio natural. Então, ali, o carro-chefe dessa pós-graduação é um método que a gente, é, depois que a gente aplica o método em vocês, vocês têm a oportunidade ainda de fazer algumas práticas orientadas, né? Que é o quê? Você vai ter a oportunidade de utilizar o método no nível um e aplicar em uma ou duas pessoas, e nós vamos te treinar para você se tornar uma facilitadora ou um facilitador do propósito também, se assim você quiser, né? Que é facultativo essa parte. Então, aqueles que fazem a pós, eles também saem com uma nova profissão, se assim eles quiserem, que é uma profissão de facilitador do propósito. Você começar a facilitar esse trabalho que a Flávia recebeu, você começar a ser um elo integrante dessa corrente, né, Flávia? E aí a gente fecha a pós-graduação com a experiência da criação de um projeto coletivo de impacto com todos do grupo, né? Então a gente vai criar, a partir da necessidade da sociedade, uma solução, né, para essa necessidade juntos, trabalhar junto, trabalhar em união, uma experiência. E aí, durante esse caminho, temos muitos professores especialistas, né? Vamos trazer convidados, pessoas, por exemplo, temos eh, pessoas especialistas da ciência da felicidade, especialistas de inteligência artificial, especialistas da antroposofia, das constelações familiares, né? A gente tem muitos especialistas da saúde, tudo, né, que envolve os temas desse caminho do novo sucesso e da prosperidade integrada, tá? Então é isso. Para aqueles que querem aprofundar, Laurimar, então tem essa pós-graduação, tá? E a gente vai abrir uma turma no dia 10 de dezembro. Estamos com matrículas abertas, fechando esse grupo, tá? Ficou claro, pessoal, a respeito disso, para quem quiser aprofundar? Já que você acha que tem alguma coisa que eu preciso dizer aqui que eu não disse a respeito da própria pós? Oi, eu entrei um pouquinho atrasada, mas acho que não, deu para me entender bem Deu para a entender bem? proposta. É isso mesmo que É. eu quero, Ai, que bom, Jaque, que bom, que bom. é isso mesmo que eu Ótimo. estou à procura. Me encontrar primeiro, né? Sim, Primeiro eu, sim. Na verdade, essa pós-graduação, ela é uma pós-graduação assim que ela vai te esvaziar, sabe?
Isso é uma coisa importante de dizer. Ela não vai ser mais uma coisa para você fazer. A gente, assim, a gente está adotando uma postura da nova educação, que é uma educação que ela vai fortalecer os seus soft skills, não os seus hard skills, né? Assim, conhecimento com a inteligência artificial, a gente tem aí para dar e vender, tá tudo disponível. Você digita um chat GPT aqui, você tem todas as informações que você precisa. Nós estamos assim falando de você realmente desenvolver habilidades naturais dentro de você para você poder ser líder de si mesmo e tomar ações conscientes, né? Então é uma pós-graduação que ela vai te esvaziar ao invés de trazer coisa, é uma pós-graduação experiencial, né? Experiencial. Eu tenho Você vai uma ver uma pergunta experiência. também. Oi, quem que está Posso falando? fazer? Sou eu. Me Savi- fala o seu nome. Ah, Savi, Savitri. tá bom. Por exemplo, no meu caso, que eu sinto que eu já estou dentro do meu propósito. A pós, ela poderia me ajudar como se eu estivesse removendo camadas. E aí eu aprofundasse dentro do meu propósito, clareasse em coisas, abrisse em coisas novas. Ela também, nesse caso, ela me acrescenta. Acrescenta. Então, imagina que você é um violão com as cordas já, mas você precisa afinar ele na sintonia certa para que ele possa tocar a melodia e a música. Então, às vezes, eu até sei na minha mente qual é o meu propósito, cognitivamente, mas eu ainda não absorvi esse propósito em níveis mais profundos. Então, essa pós-graduação, ela vai te ajudar você nessa absorção. Ela vai ajudar você a afinar o seu instrumento dentro daquilo que você já sabe. Porque às vezes eu já estou no meu propósito, mas, por exemplo, estou meio bloqueado, não estou ganhando dinheiro, tem alguma coisa ainda que não está fluindo, né? Então, essa pós-graduação, ela vai te ajudar você a sintonizar, né? Desbloquear, fluir, a ficar mais confortável com aquilo que você é, quem você é mesmo, né? Ficar à vontade com você. Deu para entender? A Ariane. Quer falar, Ariane? Tá. Pessoal, alguém tem mais alguma Agora, pergunta? será? Oi? Me escutam agora? Eu tô com a minha Escutamos. internet um pouco estável. Escutamos. Até queria, na verdade, agradecer, né, essa pergunta que essa Vatrina que fez. É, e trazer um depoimento também aqui, porque acho que vai fazer um ano, né, que eu comecei na pós. E assim, nos últimos 12 anos, eu era muito certa que eu trabalhava com o meu propósito. Era tudo muito fluido, alinhado. É, E ao mesmo tempo, eu sentia que tinha um pedido de atualização mesmo desse propósito, atualização de pedidos mesmo que vinham através de algumas travas, assim, é, principalmente que se apresentou na parte financeira, dessa engrenagem que eu estava movimentando. E após tem me ajudado muito a ter outras percepções, assim, de outros dons, de outros talentos que estavam realmente, assim, em órbita, né? Mas não nos lugares que hoje eu já vejo chegando mais esses dons e talentos no meu dia a dia mesmo, né? Então isso me Sim. ajudou, tem me ajudado bastante o processo. E tem sido um processo muito amoroso, né? Na minha situação, né? De puerpério com criança pequena e que era uma das coisas que eu tinha muito receio, né, de dar conta de uma pós, dar conta de um processo de estudar, de entregar tarefas, enfim.
E a pós tem sido muito amorosa em relação a isso. É, inclusive, realmente mapear esses lugares aonde eu precisava colocar esse alto amor em movimento, né? Através de limites, através de abrir espaços na agenda para fazer as aulas, para fazer esses exercícios. E uma coisa, Thiago, que eu queria que você trouxesse, falasse um pouquinho, é sobre os grupos de estudo dos livros. Eu não sei se você pode falar mais um pouquinho, mas tem sido tão bom acompanhar os grupos. Se você puder falar um Ah, pouquinho deles. sim, o nosso movimento maior, principal, ele não é após ainda, né? O nosso movimento maior é a nossa comunidade, que temos aí um calendário mesmo, semanal de atividades que a gente faz, a gente se reúne, a gente estuda livro, né? Porque a nossa comunidade, que a gente chama de hub, né? Ela é uma ferramenta de sustentação daquilo que a gente abre na pós primeiro. Então, as pessoas que têm vontade de se aproximar de nós, o caminho mesmo seria é, fazer essa abertura, né? Pela pós-graduação. Então, o Hub ele não é, algo que é mais aberto, assim, porque a gente precisa entender o que a gente quer sustentar também primeiro, entendeu? Mas no seu caso, né, Ariane, como você já está fazendo a pós, eu vou pedir assim pro pessoal falar com ela, explicar tudo direitinho depois, tá? Aí o Felipe, o Jorge, tá bom? Aí eles vão falar com você, tá bom, Ariane? Para você estar junto da gente aqui. Ok, pessoal. Então é isso, assim, queria assim agradecer muito a presença de vocês. Queria agradecer realmente assim uma alegria estar aqui. Tô assim com muita energia, né, com essa fala, com essa companhia de vocês aqui. O duro vai ser conseguir dormir agora de tanta energia que eu recebi aqui, né? E aí, o pessoal aqui da organização preparou uma promoção especial para vocês aqui, para quem veio assistir essa masterclass. Então, caso você quiser se matricular na turma de dezembro, nós vamos te oferecer um desconto de 40%, porque a gente entende que, na mensalidade, né? Porque a gente entende que você vir até aqui, você escutar, você investir o seu tempo, que é tão valioso, sabe? Você tá aqui com a gente, merece, né? Você merece uma bonificação por estar aqui. Então a gente tá com esse desconto especial e aí amanhã as pessoas vão entrar em contato com vocês, vão passar as informações, tá? A gente vai mandar para vocês tudo. Mas independentemente de você fazer a pós, não fazer a pós, a gente oferece porque é importante você saber que tem, né? Mas independentemente de você fazer ou não, eu queria dizer que vocês são muito bem-vindas, muito bem-vindos todos, né? Se acheguem, se aproximem, estejam perto. Nós estamos aqui fazendo um trabalho muito bonito, né? E de muita sustentação aí no mundo, na sociedade. Então, é isso. Ó, a Eliane Rocha quer compartilhar alguma coisa. A Eliane também tá fazendo também, Eliane? Não, na verdade eu sou mentorada da Jaque. Ah, Então, você é mentorada da Jaque, tá? dessa jornada linda, né? Então, eu queria compartilhar um pouco, porque é óbvio que eu vou fazer a pós, o quanto este movimento trouxe de esclarecimento para a minha vida. E é o que você fala, é o servir, né? Não só ter uma consciência do propósito, mas ter uma consciência de existência e do impacto da nossa existência aqui, né? Sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, e o quanto é libertador, porque muita gente pensa que o propósito é você fazer uma mudança muito grande. Não é só sobre isso, né? Entender os seus traumas, as suas crenças. Então, assim, muito obrigada, Tiago, né, por ter recebido isso, né? Ter sustentado até aqui e compartilhar, porque esse movimento realmente é muito importante para o mundo, né? Então eu espero aqui que todos realmente possam sentir esse chamado, porque além de tudo eu acredito que é um chamado de alma também, né? Para ser uma pessoa melhor e continuar compartilhando isso de uma maneira que chegue
para mais pessoas. Então, eu acho que é legal também compartilhar isso, porque ter uma pessoa que passou pelo método, né, e sentiu uma transformação tão grande que quer fazer parte do método, é porque realmente ele está além. Eu acho que muito além de uma pós, né, que a gente vê dentro de uma grade de uma faculdade. Então, eu gostaria de compartilhar isso com todo mundo e agradecer. É isso. Obrigado, Eliane. Prazer em Imagina. conhecê-la, viu, minha amiga? Bem-vinda, muito Obrigada. bem-vinda. Aí a nossa rede já fazendo a diferença aí na sociedade, né? Estamos nos conhecendo agora, mas você já está sendo impactada pelo trabalho. E é isso mesmo, você captou bem. Aqui, o que que você compra numa pós dessa? Falando assim, numa linguagem bem objetiva. Você está comprando uma vida nova. Nós vamos te entregar uma vida nova no final desse trabalho, né? Eu digo isso e afirmo com toda a certeza do meu coração que é nessa direção que a gente te conduz, né? Então, para aqueles que sentem que está na hora, né, de firmar uma vida nova, então estamos aqui de braços abertos para te receber, tá? É isso. Nunca é tarde, Lauremar, nunca é tarde. A idade é relativa, né? O Bert Hellinger, que foi quem trouxe as constelações familiares, todo o trabalho de constelação familiar, ele terminou de aterrissar o propósito dele quando ele tinha 80 anos. Então, assim, para mim é um exemplo de vida, né? É um exemplo de vida. Ok, pessoal, então acho que é isso. Então, vocês que vieram aqui, nós vamos dar esse presente, né? Esse bônus aí de 40% de desconto na mensalidade, tá bom? Se caso você quiser seguir conosco. Vou ficar aqui torcendo para que sim, tá? Obrigado. Queria assim desejar uma ótima semana para vocês, uma ótima continuidade aí de jornada na vida de vocês, né? Que vocês possam aí cada um de vocês encontrar aí cada vez mais felicidade, né, na sua vida. Ok? Então vamos fazer um instante de silêncio para a gente terminar o encontro hoje. Ok. Vamos tirar uma foto? Quem está por aqui ainda pode abrir a câmera. Vamos tirar uma foto. Queria gravar esse momento tão lindo, especial, tão boa companhia. Tirou, Fê? Obrigado, pessoal. Beijos. Fiquem bem, tá? Até a próxima. Tchau, obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.